trouxe até esse lugar, né? Gostaria de agradecer primeiramente e justamente a Deus, porque sem Ele não seria possível, né? Sem Ele eu não passaria nem pela minha cabeça estar aqui nesse altar ministrando a palavra do Senhor. E eu gostaria de agradecer também, segundamente, aos meus líderes, em especial a Tatá e o Adilson, né? E o Adilson, a gente está aí nessa batida há um tempo aí, né? Nos bastidores, até que chegasse esse dia. E agradecer também aos pastores, né? Que confiaram em mim, viram algo de Deus em mim, para que eu pudesse trazer a palavra de hoje, nesse momento, nesse domingo, né? E resumidamente, para quem ainda não me conhece aqui, tá? Meu nome é Vitor Hugo, o pessoal aqui me chama de Vitinho, tenho 19 anos e caminho aqui no MIPA. Esse mês, acredito que daqui a uns 2, 3 dias, faz 2 anos que eu estou caminhando aqui no MIPA e tem sido uma nova estação, um tempo abençoador na minha vida. Bom, o tema da mensagem de hoje é nossa responsabilidade, né? Hoje nós vamos falar sobre a responsabilidade de quem carrega a presença de Deus. E entender qual é a nossa responsabilidade faz com que venhamos a entender o nosso papel como cristão para a sociedade, o poder das palavras que saem da nossa boca, o poder das nossas atitudes e outro ponto muito importante, a nossa tomada de decisão. E uma vez que entendemos tudo isso, estamos muito mais sensíveis à voz de Deus, entendendo que eu e você não estamos aqui por acaso ou por uma coincidência. Isso não existe para quem crê em um Deus soberano e que criou e que planejou todos os nossos dias antes mesmo de nós nascermos. Afinal, o que é que diz o livro da vida em Jeremias? Antes de eu formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Então, tendo a certeza de que somos escolhidos e sabendo que somos escolhidos, nós somos separados, precisamos também lembrar que nos foi dada e confiada uma missão. Missão essa que foi proposta a cada um de nós que se encontra presente aqui nessa noite. Então, qual que é essa missão? A missão de que fomos chamados para algo maior. Para da mesma forma em que um dia fomos alcançados, agora é a nossa vez de trabalhar para alcançar vidas. Quer um exemplo? Você, aqui no MIPA, né, não sei há quanto tempo todo mundo caminha aqui, mas em algum momento da sua vida, você visitou uma igreja pela primeira vez, seja o MIPA ou seja qualquer outra igreja. E antes de você chegar lá, tinham pessoas servindo no estacionamento, tinham pessoas na porta, pessoas na mídia, pessoas aqui ao redor do altar, do salão, pessoas ministrando a palavra. Ou seja, muito antes de você chegar para adorar, às vezes, numa igreja, tem pessoas que estão trabalhando, tem pessoas que estão nos bastidores. Por quê? Essas pessoas entenderam qual era a sua missão e elas estavam agora trabalhando para alcançar vidas. E eles obtiveram êxito, porque através de uma palavra que foi ministrada nesse altar, através de uma canção, nós somos alcançados. Então essas pessoas fizeram a parte dela, mas agora é a nossa vez. É a nossa vez de entregar, é a nossa vez de fazer, é a nossa vez de assumir a responsabilidade. E isso não é exclusivamente uma tarefa só dos discípulos que ouviram da boca do próprio Jesus. Ao decorrer da ministração, nós vamos ver um pouco ali do que os discípulos ouviram da boca do próprio Jesus, mas isso não é uma tarefa só dos pastores, só dos evangelistas, só dos adoradores, só dos intercessores, só daqueles que estão ministrando a palavra de Deus de alguma forma nesse altar. Eu e você somos escolhidos para essa missão também. Por que conosco seria diferente? Eu falo agora em especial para nós que somos jovens, o bastão está sendo passado para a juventude brasileira. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas, homens e mulheres de Deus, que hoje em dia já estão ali, já são pais, já são vós, mas que tiveram a sua época, tiveram a sua juventude, tiveram o seu tempo de adoração, então eles tiveram uma vida com Deus. Lá atrás eles fizeram a parte deles, eles foram jovens, eles cantavam, eles adoravam, eles pregavam e eles deram continuidade naquilo que começou lá atrás. Se a gente voltar um pouquinho mais e a gente tentar enxergar qual era a realidade do Brasil há anos atrás, quando chegaram aqui os primeiros missionários, os primeiros cristãos, as pessoas que profetizaram que essa terra seria uma terra de Deus, que pessoas conheceriam ao Senhor lá atrás, eles fizeram a parte deles. Eles deram continuidade em algo que começou lá com os discípulos, lá com o ministério de Jesus, veio dando continuidade e nós somos frutos dessas orações. Pessoas que lá atrás disseram: Deus, essa será uma terra onde pessoas conhecerão o
Senhor, onde a tua palavra será ministrada, eu profetizo, eu oro, eu intercedo, eu me coloco como responsável. Então nós estamos fazendo parte de tudo isso, mas nós também somos frutos de tudo isso, porque com certeza, em algum momento, alguém da nossa família esteve orando conosco, por nós. Então Deus, por favor, seja com essa pessoa. Eles apenas obedeceram o que as Escrituras dizem em Provérbios: instruem ao menino ao caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Aqui tem muitos que envelheceram e não se desviaram do caminho do Senhor. Então são pessoas que deram continuidade. Agora eu falo mais uma vez em especial aos jovens, o bastão está com a gente. E aí, será que a gente vai dar continuidade ou será que a gente vai reter? Bom, partindo para o texto de hoje, a mensagem se encontra em Atos 9. Mas antes, vamos recapitular resumidamente o que vem acontecendo até esse momento, para que a gente possa ter ali um entendimento um pouco mais facilitado, um pouco mais direcionado. Nesse contexto de Atos 9, observa-se homens de Deus que se dedicaram ao seu chamado, cumprindo sua missão e assumindo a responsabilidade na qual lhes foi confiada. E em contraste com o que descreve os evangelhos de Jesus, onde víamos o próprio Deus manifesto em carne pregando as boas novas, agora é a vez dos discípulos. Então, se você está comigo, eu comecei falando dos nossos pais, dos nossos tios que oraram por nós. Depois eu fui para os primeiros missionários, para os primeiros cristãos que pisaram nessa terra. Agora nós chegamos nos discípulos. E por uma boa parte dessa ministração, eles que vão ser a nossa referência. Então, os discípulos, eles não fizeram nada demais. Eles apenas obedeceram aquilo que está sendo pregado nesse altar, aquilo que é o tema desse mês, que você sabe muito bem, Mateus 28. É válido lembrar, é válido ressaltar que a ordem do mestre é, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Quem está comigo diz amém? E agora, voltando para o cenário da igreja primitiva, ainda, nós vemos que os discípulos, eles eram extremamente perseguidos por isso. E embora soubessem que corriam risco de morte, tortura, prisão, de coisas terríveis, eles não desistiram e entenderam o peso de suas responsabilidades, porque eles precisavam ir adiante, eles precisavam fazer aquilo que o mestre mandou. E para isso, agora eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia nesse texto de Atos 9. Nós vamos ler dos versos, no versículo de número 1 ao 4, Atos 9, versículo de número 1 até o versículo de número 4, na minha versão diz assim: enquanto isso, Saulo respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Nesse momento, só um minuto, calma aí. Nesse momento, Saulo, quem posteriormente iremos meditar, que se torna Paulo Adilson, pede uma autorização do chefe do sacerdote para fazer aquilo que ele sabia fazer de melhor. Especialidade da casa, era o talento, matar e perseguir os cristãos. Mas a palavra vai nos dizer, nos versos adiante, que durante sua viagem, durante a sua ida para fazer aquilo que ele sabia fazer de melhor, algo diferente acontece. Naquele momento, Saulo teve a sua vida transformada. Ele ouve nesse momento de Jesus: Saulo, Saulo, por que me persegues? Só que se a gente pular um pouquinho adiante, lá para Atos 26, Saulo vai registrar o que só ele ouviu da boca do próprio Jesus naquele momento. Tem um acréscimo muito interessante, porque além do Senhor dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele diz: resistir ao aguilhão só lhe trará dor. E aí você me pergunta: tá, Vitor, mas o que é um aguilhão? Por definição, no contexto da época, era uma vara com uma ponta afiada para guiar o gado. Quando o animal resistia, o aguilhão o machucava, forçando a seguir em frente. Isso era o Senhor mostrando para mim e para você que não adianta fugir dos seus planos, dos seus propósitos, dos seus projetos, pois isso só nos trará dor, só caminharemos em sentido totalmente contrário ao dele, e que assim como Saulo, haverá um dia, porque imagine comigo, você acha mesmo que Saulo, quando pede a autorização do chefe dos sacerdotes, ele diz: chefe dos sacerdotes, me dê a carta, eu preciso matar cristãos. Você acha mesmo que durante essa sua caminhada, ele ia imaginar que ia ter um encontro com o Senhor? Da mesma forma, nós não conseguimos prever em algum momento do nosso dia, quando o Senhor vai querer encontrar conosco, quando Ele vai querer falar alguma coisa, não tem como prever.
Mas o interessante que nós precisamos entender que isso só nos trará dor, não dá mais para resistir. A gente vê isso acontecer aqui, porque todas as vezes em que nós resistimos, o Senhor vai fazer de alguma forma para nos encontrar, não tem para onde correr. Eu entendo que aqui eu estou diante de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor e que a partir daquela semana, daquele mês, daquela conferência, daquele dia, a sua vida nunca mais foi a mesma. É como se o Senhor dissesse: olha, até aqui você tentou com a força do seu próprio braço, até aqui você tentou diversos caminhos, até aqui a força motriz da sua vida foi a validação externa, até aqui você foi movido por tendência, por estações, coisas que não me agradavam, você tentou de todas as formas, bateu a cabeça por todos os caminhos, mas eu decretei que a partir daquele dia, você teria um encontro comigo e a sua vida nunca mais seria a mesma. Não tem como resistir, não tem como resistir ao chamado do Senhor. É uma voz doce, uma voz totalmente audível e que a gente fica constrangido. Eu acredito que Saulo tenha ficado constrangido também diante de uma situação como essa, ouvida da boca do próprio Jesus: eu usarei você, você é o meu instrumento. E aí, será que nós estamos preparados para ter esse encontro? E quando nós voltamos para o texto, dando continuidade ainda em Atos 9, nós chegamos no versículo 10. Eu vou ler para que possamos facilitar o entendimento. Na minha versão diz assim: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. Você assina comigo. Se nós lemos esse versículo e diz que havia um homem chamado Ananias e que ele era discípulo, o que a gente entende? A gente vê, tá bom, ele era discípulo. Então o que a gente entende que um discípulo faz? Ele era um homem obediente, que guardava os caminhos do Senhor, que provavelmente seguiu a orientação do mestre. Ele negou a si mesmo, tomou a sua cruz e passou a segui-lo diariamente. Mas há um detalhe que não pode ser deixado passar em branco sobre Ananias. Eu gostaria muito que você desse atenção para isso aqui. Se Deus o chamou para realizar algo tão grande, com certeza a sua intimidade não era pouca, e ele entendia o peso de sua responsabilidade. E o que isso nos comunica essa noite? Nós entendemos que quanto mais profundo estivermos em Cristo, maiores serão as nossas missões. Então, quanto mais mergulhados na palavra, quanto mais alicerçados, quanto mais as nossas raízes estiverem firmadas, quanto mais dotados de conhecimento, quanto mais revestidos e expostos a atmosferas de adoração como essa, maiores serão as nossas missões. Eu gostei muito de um vídeo que o Japa compartilhou ontem. Na verdade foi um amigo dele lá, da academia, compartilhou falando uma oração muito poderosa: Deus, me apresenta os seus amigos. Eu parei para pensar, isso é uma oração muito forte, mas nós para Deus, quando fazemos essa oração, também nos colocamos nessa condição: olha, Senhor, me apresenta os seus amigos, porque eu quero ser uma pessoa responsável, eu quero andar com essas pessoas. Então, a partir do momento em que você começa a ser contagiado pela graça que há nos seus amigos, você começa a ser mais profundo. Eles começam a te tirar daquele lugar de mornidão, daquele lugar de morte, daquele lugar horrível, e te levar para o lugar que Deus quer que você esteja. Então, a gente precisa entender: é muito bom, a gente pede, a gente quer, mas nós vamos ser alvo de Deus nesse momento para cumprir missões. A gente não segue um Deus irresponsável. Ele sabe muito bem o que ele está confiando e a quem ele está confiando. Basta que a gente se posicione, que a gente coloque disponível nesse momento para que sejamos alvo de alguém que vai cumprir a missão. Então, diante de tudo isso, eu gostaria que você virasse para esse irmão que está do seu lado e repetisse com intensidade: e aí, vamos assumir a responsabilidade? Diz aí. E ainda neste mesmo versículo, ele não reage ao chamado de Deus de qualquer maneira. Ele responde com: eis-me aqui. Gente, a gente canta isso. Ainda mais no mês dos jovens, aquela música do eis-me aqui, estou disponível, usa-me, geração eleita. A mesma canção que a gente canta foi a reação de Ananias nesse momento. Isso mostra sua disponibilidade para com o reino de Deus. E agora, eu gostaria que a mídia projetasse aí, eu falei lá com a Fran, com a Nath, para elas colocarem aqui um pouco mais do livro de Atos, em alguns versículos após. Eu gostaria que a gente fizesse a leitura juntos aqui no telão, para que nós possamos facilitar o entendimento, não dar brechas para o inimigo e conseguir ali ter um entendimento em conjunto. Não, mas deixa eu ficar aqui para não atrapalhar. Atos 9, do versículo 11, diz assim: e disse-lhe o Senhor... bota na versão NVI aí, para ajudar o pregador. A versão NVI. Essa versão, esse português em aramaico é difícil. Só não me vende, coloca aí na NVI. Ih, me venderam. Tem como?
Vai essa mesmo. Vamos lá. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai para a rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Versículo 12. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Versículo 13. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Versículo 14. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Então, quando nós fazemos a leitura desse versículo de número 11, nós percebemos uma reação. Nós percebemos que Ananias demonstra seu lado sentimental, questionando a autoridade divina diante de tal situação. E gente, quem nunca se comportou de tal maneira? Sempre que ele nos propõe algo, nós questionamos, nós analisamos, nós pensamos várias vezes, nós vemos se haverá alguma recompensa, ou pior, nós colocamos várias condições para que isso aconteça. Nós dizemos: Deus, mas por que precisa ser justamente eu? Por que não, chama outra pessoa, uma missão dessa? Não, para mim não tem como, eu não consigo. Só que, você está comigo, diz amém? Porém, ao analisarmos a condição de Ananias, nós percebemos que ele também teve medo. Os psicólogos que aqui se encontram podem me confirmar isso. De acordo com a ciência, 85% dos nossos medos nunca irão se concretizar. 85% dos nossos medos são nossos pensamentos intrusivos, são os pensamentos que o inimigo coloca na nossa mente, ou são coisas que não vão acontecer, que às vezes, diante de uma situação ruim, diante de um atestado, diante de um laudo, a gente pensa o pior. Então, para exemplificar, o que seria esse 85% de coisas que não são reais? Imagina comigo, você está lá às vezes no estacionamento de um carro, ou no estacionamento de um shopping, de um mercado, esperando por alguém, e você pensa assim: cara, e se lá no espaço agora tivesse uma nave lá, que por algum acaso uma peça soltasse, ela entrasse na atmosfera com uma velocidade, um calor absurdo, atingisse o motor do meu carro, pegasse fogo no meu, nos carros que estão ao redor, em todo o shopping, e acabasse com o bairro? Gente, tem probabilidade disso acontecer? Sim, porque nada para Deus é impossível, mas é uma probabilidade mínima disso acontecer, ou seja, faz parte dos 85% de coisas que não irão se concretizar. Mas se você está comigo, você vai entender que de 85 para 100 faltam 15. E aí, o que são esses 15%? São aquilo que realmente pode acontecer. Já não é mais um medo, é na verdade um instinto de segurança do ser humano. É algo que de fato pode acontecer. Quer mais um exemplo para ficar claro? Imagine que você está descendo a serra, seja lá qual for, com o seu carro, de noite em um dia de chuva. Numa situação como essa, você vai andar devagar. Se o seu carro tiver essa função, você vai usar o freio motor. Você vai ficar com cuidado, porque você não sabe se tem uma curva, você não sabe se o pneu do seu carro vai continuar atritando bem com o asfalto. Então, numa situação como essa, você sabe que um acidente ele pode acontecer. Você sabe que um animal pode entrar na frente, você pode perder o controle da curva, pode vir um caminhão desgovernado atrás de você e acertar o seu carro. Então, isso faz parte dos 15% que realmente pode acontecer. Tá, Vitor, você falou tudo isso aí, essa aula de biologia, mas eu gostaria de ver como é que isso é aplicado na palavra. Se a gente olhar agora para o cenário de Ananias, nós percebemos que ele fazia parte desses 15%. Afinal, Saulo era um homem que perseguia e matava os cristãos. E quem Deus ordenou para Ananias interceder e colocar as mãos? Esse mesmo homem que matava e perseguia os cristãos. E a sua reação é justamente essa: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então, quando nós temos o mesmo sentimento que Ananias, quando nós deixamos com que o medo construa uma parede na nossa frente, nós paralisamos. Mas quanto à falta de coragem, quanto ao medo, a palavra do Senhor nos diz em Josué: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Senhor, mas eu tenho medo de que lá eu venha ser morto. Aquele homem é muito perigoso, ele vai me matar. Será que a minha vida não tem valor para você? Em contrapartida, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo.
A gente precisa acreditar no Senhor dessa forma. A Escritura nos diz que é Ele quem efetua o querer, mas Ele quem efetua o realizar. Se é Ele que quer que nós vamos lá e façamos o impossível, colocamos a mão sobre esse homem, é Ele que vai realizar isso. Ele vai nos cuidar do início ao fim. E no final da mensagem tem uma surpresa aí para saber o que aconteceu com Ananias. E no versículo 15, o Senhor responde o questionamento de Ananias. Ele ainda tem esse privilégio do Senhor responder. Ele diz assim: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome, irmãos. Diante de coisas como essa que o discípulo havia falado, a resposta do Senhor é tão somente para que ele fosse. Isso é Deus nos dizendo essa noite: se fui eu que chamei, se fui eu que ordenei, se fui eu que te direcionei, não questione, vá, não tente saber mais do que eu. Você não enxerga como eu enxergo, ainda que haja um cenário de morte e perseguição, eu estarei com você. Se você canta que eu sou fiel para cumprir aquilo que eu lhe prometi, eu vou ser fiel para prometer a você que você estará vivo diante dessa missão. O mal não vai ficar com você. Mas olha que interessante. O que acaba nos confortando de certa forma é que se alguém que ouviu da boca do próprio Jesus tal ordenança, e gente, se a gente parar para analisar a situação de Ananias, ele era um discípulo da igreja primitiva. E a gente pode ter o entendimento de que diretamente ou indiretamente ele teve contato com os primeiros discípulos, com aqueles discípulos que andaram com o mestre. Então ele esteve próximo, não só no sentido relacional, mas geográfico. Então ele era um homem que poderia chegar e falar: cara, eu não tenho desculpa, eu vi esse homem andando e agora eu vi o direcionamento dele, então não posso achar que isso é mentira, não posso achar que isso é coisa da minha cabeça. E se um homem como esse questionou a autoridade divina diante de tal situação, por que nós não podemos ter medo? Quem foi que disse que a gente não pode ter medo? O problema não é ter medo, e sim ser paralisado por ele. Isso é que é o problema. Então nós aprendemos com isso, com essa atitude de Ananias, que não é porque somos falhos e medrosos que Deus vai deixar de nos usar. Porque por mais que venhamos a resistir, Ele quer chamar exclusivamente a mim e a você. Ele não vai deixar de nos chamar porque tememos algo, porque Ele sabe que, felizmente ou infelizmente, essa pode ser uma de nossas reações. Mas acima de tudo Ele quer que a gente vá, que a gente apenas se posicione, que a gente apenas confie. E é isso, ao decorrer do texto, no versículo de número 17, nós vemos que Ananias chega, entra na casa, põe as mãos sobre Saulo, cura e o batiza. E nos versículos adiante, nós vemos já Saulo pregando que Jesus é o Filho de Deus. Então é uma coisa muito interessante para a gente meditar aqui, que é o seguinte: naquele momento, a gente tem essa confirmação nas Escrituras. Eu gosto muito que o evangelista Léo diz que a Bíblia responde Bíblia, né? E aqui é mais uma confirmação, que para as pessoas que viam com outros olhos, poderiam perceber que essa transformação de Saulo foi realmente algo sobrenatural. Sabe por quê? Saulo sabia muito bem quem era. Os especialistas dizem que ele tinha, agora eu não vou lembrar exato, mas uma quantidade específica de PhD hoje em dia. Era um homem bem rigoroso, um homem que seguia a lei. Então ele era um homem bem dotado de conhecimento, ele era um homem bem intelectualmente falando. Então as pessoas podiam olhar e falar: cara, Saulo, ele já tinha sua idade, ele era um homem maduro, e agora para ele se converter assim do nada, ele realmente sabe o que ele está fazendo. Ele não está ali, às vezes, porque alguém convidou, ele achou maneiro. Não, ele realmente teve uma transformação sobrenatural. E sabe por que eu falo isso? E agora eu volto em especial a falar para nós que somos jovens. Uma realidade que acontece, que nós ouvimos muitas vezes, é as pessoas dizendo: ah, ele está na igreja? Isso é só moda, pô. Isso é só estação, isso é tudo influência, já tive minha época, pô. Eu sei que o jovem é tudo assim, é tudo no calor do momento, fogo de palha. Daqui a pouco ele vai parar, isso daí é só um fanatismo, isso é influência, afinal, está todo mundo fazendo. Isso é o que as pessoas dizem sobre os jovens. Mas em contrapartida, eu estava conversando isso em um outro PG com a mãe da Rosane, né? E eu estava falando para ela, você, a partir do momento que você se converte, seja uma pessoa crente em Cristo Jesus ou não, ela vai olhar e falar: cara, ela realmente teve um encontro com o Senhor. Porque ela é uma pessoa de idade, ela é uma pessoa madura, ela é uma pessoa, né, que tem ali as suas formações acadêmicas, e ela se converteu, então ela sabe muito bem o que está fazendo. Não foi por pressão, não foi por aceitação, porque ela é uma senhora de idade. Por que ela vai querer aparecer, se mostrar para alguém? Ela realmente teve um encontro com o Senhor. Então por que tem essa injustiça? Por que no contexto de Saulo as pessoas poderiam achar que a transformação dele foi algo sobrenatural?
Por que para pessoas da idade dela podem achar que a transformação foi algo sobrenatural, mas quando chega na nossa vez é fanatismo? Isso, infelizmente, é uma das coisas que acontece. E quando nós voltamos para o contexto da Bíblia, isso era motivo de escândalo para todos. As pessoas não diziam, não era esse o perseguidor? Há pouco tempo, ele não estava determinado a matar aqueles que pregam a palavra desse Deus. E eles começam a ficar indignados com o que para eles é escândalo. Quantas vezes nós não ouvimos, não era esse o mentiroso, não era esse o traidor, não era esse o vizinho insuportável, não era essa aquela pessoa terrível que fazia o mal, que pessoa ruim. Quantas vezes nós ouvimos coisas como essa? Mas isso acontece porque essas pessoas têm a tendência de olhar apenas o exterior. Mas nós, crentes em Cristo Jesus e posicionados, nós olhamos para o que a Escritura nos diz. E ela nos diz em 2 Coríntios, portanto, se alguém está em Cristo é a nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou seja, não importa, mas o que eu fiz, eu fazia, o Senhor jogou no mar do esquecimento o meu passado, eu não faço mais essas coisas. Não me convide, não tente me convencer, não tente me provar do contrário. Eu nasci de novo, eu sou livre, eu não tenho mais o meu Senhor como ídolo, agora o meu Senhor é Jesus Cristo. Eu não acredito no que você fala, pois eu só acredito, medito, leio naquilo que está escrito. E agora, irmãos, nós chegamos na conclusão dessa mensagem. Calma, não é para ficar em pé, tá? Mas chegamos na conclusão desse texto, que é onde se encontra a mensagem final, que é o que Deus quer comunicar a nós essa noite, que está de acordo com o tema desse mês, que é cumprindo a missão. Então agora, diante de tudo isso, imagine, visualize comigo, Igor, se Ananias decidisse pensar assim, Senhor, ouvi tudo que o Senhor falou, mas eu não vou. Imagine, se Ananias dissesse isso. Imagine se ele deixasse o medo falar mais alto, se esconder e negar o seu chamado. Ele deixaria de ter o seu nome escrito no livro da vida e ser o responsável por impor as mãos sobre Saulo. Mas o que aprendemos com ele é que não importa se vamos questionar ou duvidar, isso não anula o que Deus quer fazer na nossa vida ou o que Ele chamou a gente para fazer. E isso é um alerta para todos nós. E agora, exatamente por isso, eu gostaria que você trouxesse à memória aquele momento que você sentiu de Deus, que era para abraçar e não abraçou, que era para falar e não falou, que era para se calar e não se calou, que era para se posicionar e não se posicionou, que era para se manifestar de alguma forma e não se manifestou. Nas vezes em que nós não queremos visitar tal pessoa, ou achamos que ter compaixão daquela pessoa não resultaria em nada, ou que orar pela vida daquela pessoa não surtiria efeito, é nesses momentos que tem uma vida do outro lado, aguardando ansiosamente por uma resposta de oração. É uma pessoa, às vezes, que está precisando de um conselho, de um direcionamento, ou de que apenas o seu esforço fosse valorizado ou notado. E aí, imagine se a gente fizesse o oposto do que Ananias fez. Tá, Deus, eu ouvi, eu senti do Senhor que era para ir, mas eu não vou. Eu simplesmente não vou. E aí, às vezes, a gente acaba de deixar a oportunidade de ter a participação em um grande feito de Deus, às vezes com um gesto simples, de falar para aquela pessoa, cara, Deus é contigo, cara, sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Às vezes, nós perdemos essa oportunidade, e é isso que precisamos entender. Esta é a nossa responsabilidade, que é cumprir a missão. Tudo isso que eu falei até aqui, de abraçar, de falar, de se manifestar, de se posicionar, é pregar a palavra de Deus de alguma forma. Gosto muito de uma frase que a Sabrina disse uma vez no PG, que era, pregue, se necessário, use palavras. Então, às vezes, com atitudes como essa, nós estamos levando a palavra de Deus para alguém. Então, se o Senhor falar que é para ser, que seja, momentaneamente, seja contra a nossa vontade. Então, eu gostaria que agora a igreja interagisse com grande fervor. Diante de tudo isso, quantos aqui se colocarão como responsáveis por cumprir a missão? Quantos aqui dirão, Deus, eis-me aqui, eu quero ser o responsável por cumprir a missão, eu quero ser essa pessoa, usa-me, eu quero ser instrumento. A partir do momento em que eu levanto as mãos, eu quero ser essa pessoa que será um canal de Deus naquele lugar, será um canal de Deus na minha família. Eu quero ser essa pessoa. Quantos aqui se colocarão como responsáveis? Glória a Deus. E se tomarmos essa decisão de cumprir a missão, os frutos são muitos. Gente, olha quem Saulo veio a ser.
um dos apóstolos, ministros da palavra de Deus, alguém que, ele tem uma carta em Filipenses que diz, mais do que isso, passo a considerar tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, autor de 13 cartas do Novo Testamento, cartas essas que nos inspiram, que nos abençoam até hoje. E aí, imagine se Ananias decidisse não ir. Claro, você é uma pessoa dotada de conhecimento das Escrituras, pode questionar, tá bom, mas se o Senhor não usasse Ananias, ele usaria outra pessoa, tudo bem, mas e aí, será que realmente valeria a pena Ananias não participar disso? Será que não era um privilégio ter o seu nome escrito no livro da vida, ouvir a palavra do Senhor de forma audível, participar de algo sobrenatural? Afinal, ele foi para uma terra em que pessoas eram perseguidas, e a gente vai ver qual vai ser o final de Ananias aqui. Então, que nós possamos entender isso. Às vezes, quando nós renunciamos algo, quando nós não queremos falar alguma coisa, nós podemos estar bloqueando aquilo que Deus quer fazer. Nós precisamos entender isso. Esse momento de Ananias chegando para interceder sobre Saulo é um exemplo disso. E aí eu te pergunto, será que do outro lado não tem uma vida precisando de uma oração, um direcionamento? Será que não tem uma pessoa, às vezes, da nossa família, que a coisa que ela mais queria era que alguém chegasse e falasse, cara, vamos lá domingo, parece lá na igreja lá e tal. Essa pessoa pode não ir, essa pessoa pode ter diversas reações, mas a nossa parte precisa ser feita, porque nós entendemos que nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis por diversas coisas, Há pessoas aqui que são responsáveis pelos seus lares, se colocam como intercessores, como foi ministrado uma vez pela pastora Elaine, se colocam na torre de vigia. São pessoas que se colocam responsáveis nesses aspectos, mas nós precisamos também lembrar que é nossa responsabilidade, às vezes, pregar a palavra em momentos como esse. E diante disso, eu gostaria de contar um testemunho pessoal, que é uma situação que ela reflete bastante, essa atitude de Ananias ter ido e ter colocado as mãos sobre Saulo. Era o ano de 2020, outubro de 2020, aquele cenário caótico de pandemia, todo mundo muito assustado com muitas coisas, e eu tinha 14 anos, minha avó, ela tinha acabado de morrer, a gente morava todo mundo junto, eu, os meus pais e a minha avó. E aí acredito que isso tenha acontecido com alguns, aquele cenário, aquela situação triste. E naquela época eu nunca tinha pisado numa igreja. E era uma situação muito difícil. Eu, sinceramente, não sei o que era. Talvez se encontrar algum especialista na área, poderá me dar o direcionamento. Mas eu lembro que eu tinha muito medo de morrer e era um medo real. Porque eu lembro que diante do cenário de pandemia e após a morte da minha avó, eu lembro que por vezes eu almoçava com os meus pais e me dava um aperto no peito muito grande. A minha visão começava a escurecer, eu ficava com falta de ar, eu me escondia. Eu saía de perto dos meus pais porque eu pensava, cara, a minha avó acabou de morrer, eu não posso ir junto. É uma atitude responsável, sim. Afinal, se eles me vissem passando mal, podiam me socorrer. Mas eu não queria que aquilo acontecesse. Eu tinha medo de morrer e tinha medo ainda de que meus pais me perdessem. Então era uma situação terrível, isso continuou acontecendo. Nada naquele momento me alegrava, nada naquele momento ali podia me distrair. E aí tudo piorou. A gente decidiu fazer uma viagem para bem longe. E aí, para piorar as coisas, lá não tinha internet. Lá não tinha sinal, não tinha nada. Então eu fui obrigado, de certa forma, a interagir um pouco mais. E nada de ruim nisso, mas com os meus pais, com alguns da minha família. Só que foi terrível. Eu lembro que de manhã, de tarde, de noite, gente, eu com 14 anos, eu chegava às vezes 9 horas da noite e não conseguia dormir. Eu acordava de madrugada com medo, eu estava às vezes sentado com meu pai, vendo o jogo, do nada eu saía, Vitor, tá indo aonde? Eu saía porque eu ia primeiro me esconder, porque vinha esse aperto muito forte no meu peito, essa falta de ar, a minha visão começava a escurecer, eu falava, Senhor, não é possível, por que eu vou morrer agora e tal? E era um medo real, era um sentimento terrível, uma coisa que acontecia. E diante desse cenário, alguns anos antes, ou alguns meses antes, o meu irmão havia casado, e essa minha ex-cunhada, ela começou aos poucos a fazer o que nós estamos pregando aqui nessa noite, que é convidar a mim, aos meus pais, para que nós pudéssemos começar a visitar a igreja dela. E aí nós voltamos para casa depois dessa viagem, e eles começaram a ir, meus pais. E eles falavam, e Vitor, você vai à igreja? Não sei nem o que é isso, cara. Vou ficar jogando, porque, cheguei em casa, tinha internet de novo, eu podia me distrair. Na época, lembrando, eu não era pessoa crente em Cristo Jesus. Então, eu não fui. Eles passaram aí, até que chegou um dia que essa pessoa, essa minha ex-cunhada disse, falou, cara, vamos lá e tal. E eu fui, eu cheguei lá, parede preta, aquele som, aquele louvor tocando. Gente, de forma consciente,
Eu acho que eu fui em igreja 1 ou 2 vezes. Para ser sincero, a última vez que eu acho que eu fui antes dos meus 14 anos foi na primeira igreja ali, Batista de Primavera, né, que teve alguma coisa do educandário e que eu fui lá. E eu nem sabia que era uma igreja. Eu cheguei lá totalmente perdido. Então, de forma consciente, né, sem ser quando você é pequeno, você é levado para a igreja, de forma consciente, essa é a única vez que eu lembro. Eu nunca tinha pisado numa igreja. E aí, diante de tudo isso, eu comecei a frequentar. E aí, eu saí dessa igreja, mas nos meus últimos dias lá, né, já aconteceu uma tragédia, né, ela passou a ser minha ex-cunhada, e ela conversou comigo e ela disse: Vitor, eu sabia que todas as vezes que eu ia na sua casa, eu via o olhar de tristeza em você, os seus olhos me diziam isso, e eu não podia resistir àquilo, tinha muita pena de você, e eu percebia, eu entendia de Deus, que você precisava muito dele, você estava muito mal, isso era notório. Ela me disse que ela fez de tudo, ela chamou as pessoas do Ministério de Jovens, a gente tragam ele para perto. Ela visitava a nossa casa direto, ela pediu para que as irmãs dela viessem, me trouxessem para perto, e todo esse esforço dela não foi vão. Afinal, depois de tudo isso, eu estou aqui no dia 10 de agosto de 2025, pregando a palavra de Deus, por causa dessa pessoa que chegou e falou: Vitor, venha, caminhe comigo. Uma pessoa que nunca tinha ido para a igreja, mas por causa de uma simples atitude: olha, eu sei que você está triste, eu te convido, venha caminhar comigo, venha realmente experimentar o que é de verdade. E lá fui à igreja em que eu aceitei a Jesus, que eu me batizei, e estou prestes a completar 5 anos de crente. Deve ter mais ou menos 2, 3 que eu me batizei. Então, por causa da atitude, da sensibilidade dela de ter chegado e me convidado, fez total diferença na minha vida. Gente, não é exagero falar, parece que é brincadeira eu com 19 anos falar isso, mas eu tenho quase certeza que se não fosse Deus na minha vida, eu realmente poderia estar morto. Eu não vou expor alguns dos problemas de saúde que eu passei, mas eu acredito que se não fosse o livramento dele, eu realmente poderia não estar aqui hoje. Isso é muito sério. Então, todas as vezes que eu posso, eu agradeço a Deus, mas essa pessoa por se colocar disponível, porque até esse dia eu nunca tinha recebido o convite, eu não sabia o que era igreja, eu não fazia ideia do que era nada disso, né? Caminhava sozinho, e eu estou aqui hoje por causa que uma pessoa se colocou disponível e no coração para que ela viesse a ministrar, para que ela viesse a convidar, para que ela pudesse orar pela minha vida. Então, eu te pergunto mais uma vez, será que do outro lado não tem uma vida precisando de uma oração, de um direcionamento? Essa pessoa, às vezes, que você está fazendo questão de chamar para o PG, de trazer para perto, pode ser um grande instrumento de Deus. Deus, às vezes, colocou essa pessoa na sua vida para que você coloque em prática o ato de pregar a palavra de Deus para ela. É difícil? Sim. A pessoa pode resistir, a pessoa pode negar, às vezes a gente pode achar que essa pessoa não vai valorizar o nosso convite, mas a nossa parte precisa ser feita. Imagine, se a minha cunhada chegasse e falar: ele é jovem, cara, deixa ele aí, entendeu? Daqui a pouco ele melhora, isso é só uma fase, ele vai, faz o que ele quiser, não, muito pelo contrário. Ela entendia que eu e você precisamos do Senhor, que nós somos dependentes, e me apresentou esse Deus. Então fique de pé nesse momento, para que nós possamos encerrar essa meditação. Então, diante de tudo isso, eu gostaria de te perguntar alguma coisa. Eu falei: e aí, o que você acha que aconteceu com Ananias lá no começo? Ele ia pregar a palavra em uma terra em que ele seria perseguido, que ele poderia ser morto. A gente viu o questionamento de Ananias, a gente viu que ele teve um posicionamento de alguém que ficou com medo. Mas embora Ananias tivesse medo, e um medo real, ele não morreu. Ele pisou naquela terra, ele colocou as mãos sobre Saulo e teve o seu nome escrito no livro da vida. Pois o mesmo Deus que ordena com que a gente vá, é o mesmo Deus que vai nos proteger para que aquilo que ele quer seja feito. Esse é o Deus que nós seguimos. Finalizo essa meditação, ou melhor, essa ministração, né, com essa pergunta, com essa indagação: será que nós estamos sensíveis a ponto de entender que do outro lado tem uma pessoa precisando muito mais do que a gente de uma oração? Assim eu encerro essa palavra, que Deus possa te abençoar e que Ele possa tocar no seu coração. Está entregue. Amém e amém. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só para te servir. Envia-me. Como
Meus amados irmãos, graça e paz. Quem sai daqui de posse da sua vitória, diga glória a Deus. Meus irmãos, eu apertei a mão do Vitinho e dei um abraço dele. Que orgulho desse menino, gente. É verdade? Que orgulho que eu estou sentindo dessa igreja hoje, viu? Você está feliz comigo? Eu já me emocionei. Devagarzinho, dei uma enxugadinha nas minhas lágrimas ali. Eu brinquei com a Giovana. Falei, Giovana, quando as crianças subiram aqui, você já foi piquititinha assim, você cantava com as crianças ali em cima. E hoje você ministrou um louvor para a igreja. Você conduziu a igreja a adorar a Deus hoje. E a gente vê um menino como esse, gente. Ele quase nem respira de tanto que ele fala, tanta informação que ele tem, que ele vai... Eu falei com a minha esposa, quando eu comecei a pregar, eu estudava muito, eu tinha muita informação e eu era igual uma metralhadora. Eu falava sem parar. Eu falei, caramba, quando eu comecei a pregar, eu era assim. Então, Vitinho, Deus abençoe muito sua vida, cara. Cadê ele? Tá ali. Deus abençoe você demais. Tem algo muito poderoso de Deus, que Deus colocou dentro de você. Rega isso em oração e segue em frente firme, meu irmão. Porque Deus tem grandes coisas para fazer através da sua vida. Não estou pegando carona no que você disse, não. Nem liberar uma palavra para massagear o seu ego. Não é fácil, não é moleza, mas você carrega algo especial de Deus dentro do teu coração. Que Deus abençoe você, te guarde, te proteja. Que Ele segure firme nas suas mãos, para que você tome o melhor caminho, faça as melhores escolhas, para que em tudo, na sua vida, o nome dEle seja engrandecido e adorado. Amém? Aproveita, gente. Aperta a mão, abraça, porque Deus vai segurar na mão desse menino, vai fazer ele voar por muitos lugares, pregando a palavra. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através dessa igreja. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Estou saindo daqui hoje com a minha alma lavada, com o meu coração alegre, feliz. É o mês dos jovens. Parabéns a Dilson e Tamires pela condução aí dos nossos jovens, por dedicar tempo a eles e dar a eles a oportunidade que eles precisam para desenvolver, para pregar, para cantar, para louvar, para orar. Coisa linda hoje. Vimos os adolescentes, os jovens lá na porta, entregando um pirulito, segurando uma placa. Estão trabalhando, estão aprendendo a servir a Jesus, olhando para nós, dizendo, meu pai faz, minha mãe faz, eu sirvo a Deus também na igreja. Glória a Deus por isso. Que sigamos assim, irmãos. Que essa palavra, ela fique queimando no seu coração ainda durante essa semana. Quarta-feira tem mais. Que essa palavra queime no teu coração. Do outro lado, em algum lugar, tem alguém que está esperando você para dar uma palavra, para mandar uma mensagem, para fazer uma oração, para dizer para ela, você é importante para Deus. Amém, queridos? Tem alguém entre nós que estava afastado dos caminhos do Senhor? Aproveita essa palavra aí e volta agora. Tem alguém? Alguém que nunca foi crente? Ouviu a palavra hoje? Quer entregar sua vida a Jesus? Agora é a sua oportunidade. Se quiser, eu vou ter o prazer de orar por você. Não há? Sigamos assim então, e que essa semana seja uma semana incrível em nome de Jesus, e que os Ananias desse tempo encontrem os Saulos que precisam ser encontrados para receber a oração que necessitam, para que sejam uma bênção nas mãos do Senhor, e que o Deus Todo-Poderoso nos abençoe. Pai, muito obrigado por tudo. Leva-nos para casa em paz, em segurança. Livra-nos de todo mal. Nos dê uma semana incrível na presença do Senhor, repleta de alegrias, repleta de respostas do Senhor, repleta de bênçãos do Senhor. Que o Senhor, como a tua palavra foi pregada, faça de nós um canal nas tuas mãos, para que outros possam ouvir do teu amor, sejam tocados, sejam transformados para a glória do teu nome. Leva-nos em paz, nos dê uma noite de sono abençoada na tua presença, e um amanhecer renovado, cheio
da tua glória. É a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que amam e aguardam a vinda do Senhor. E toda a igreja diz bem forte: 2025, vivendo os planos de Deus. Aplauda o Senhor.